E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Bora para mais um vídeo do XRP no Decryptobase. E nos últimos dias, uma análise listou 4 motivos pelos quais o XRP passou a ser chamado de uma das maiores apostas de valorização do ano de 2026. E o curioso não é a lista, é o momento em que ele apareceu, porque quase ao mesmo tempo a CNBC, a mídia que fala de Wall Street, chamou o XRP de a criptomoeda mais promissora de 2026. Mas ainda faltava uma peça. A peça que sempre travou o XRP, o risco regulatório. E quando essa peça começa a sair do caminho, tudo muda. A leitura de preço e principalmente o tempo. Agora junta tudo isso, uma narrativa sendo normalizada e o maior obstáculo começando a cair. Isso não é coincidência, é alinhamento. E a pergunta não é se o XRP pode se valorizar, é quantas pessoas vão entender o que está acontecendo antes que isso vire consenso. Se você caiu aqui de paraquedas, já está na frente de 99% que só chegam depois do estrago feito. Então decide de que lado você quer estar, se inscreve no canal, deixa o like, compartilha esse vídeo, porque quem não se posiciona cedo só assiste os outros ganharem. Nos últimos dias, a própria Ripple confirmou algo que passou despercebido para muita gente. O XRP ele já está juridicamente limpo nos Estados Unidos. Mesmo antes de qualquer nova lei entrar em vigor, o ativo já não é tratado como um valor mobiliário, e com o avanço da chamada Clarity Act, o que era apenas clareza parcial pode virar um selo definitivo de segurança regulatória. Isso muda tudo, porque o maior freio institucional do XRP nunca foi a tecnologia, nunca foi a adoção e nunca foi a falta de interesse. Sempre foi o quê? A incerteza jurídica. Nós vemos aqui na matéria que a Ripple confirma que o XRP ele já foi liberado nos Estados Unidos. A lei da clareza pode desbloquear a próxima alta. Nós vemos que o XRP se destaca pela rara clareza regulatória nos Estados Unidos após decisões judiciais decisivas, conferindo ao token da Ripple um status legal definido, enquanto grande parte do mercado de criptomoedas permanece no limbo, aguardando uma legislação mais abrangente para desbloquear o que? O crescimento. Nós vemos aqui abaixo que o XRP ele possui um status regulatório claro nos Estados Unidos após decisões judiciais, uma posição que a Ripple abordou na plataforma de mídia social X em 7 de janeiro, ao responder às perguntas sobre se o ativo depende de legislação futura, como a Lei da Clareza. Nós vemos aqui que Rishi Merrick, que é diretor executivo sênior e diretor administrativo da Ripple para o Oriente Médio e África, explicou: para confirmar, o XRP ele obteve um status regulatório claro como um ativo digital não valor mobiliário nos Estados Unidos, graças a decisões judiciais históricas, tornando-se uma das poucas criptomoedas com um status tão definido nos Estados Unidos. Nós vemos aqui que o Merrick ele respondeu a um usuário que perguntou se o XRP ainda precisa da lei da clareza para ter sucesso pleno, considerando o seu atual tratamento legal. Sua resposta diferenciou a posição do XRP, definida pelo tribunal, do status indefinido enfrentado pela maioria das criptomoedas, enfatizando que sua clareza regulatória não depende das medidas pendentes no Congresso. Nós vemos aqui que a Lei da Clareza, que é a Clarity Act, é a legislação histórica dos Estados Unidos que está tramitando no Congresso para estabelecer uma estrutura regulatória permanente para o setor de criptomoedas. Enquanto a Lei Gênios, que foi sancionada no ano passado, trata exclusivamente de stablecoins, a Lei da Clareza aborda o mercado de criptomoedas em geral. Nós vemos aqui que o executivo da Ripple ainda observou que, dito isso, os Estados Unidos ainda carecem de clareza regulatória abrangente para o ecossistema cripto em geral, o que continua impedindo que entidades sediadas nos Estados Unidos prosperem e inovem plenamente nesse
setor. Instituições não entram onde não há clareza. Fundos não alocam onde existe risco regulatório aberto. E bancos não constroem infraestrutura sobre terreno instável. E agora, esse terreno ele começou a ser pavimentado. E é exatamente nesse ponto que a narrativa da CNBC ela encontra continuidade. E quem entendeu até aqui já percebeu que isso não é conteúdo comum, é leitura que a maioria não faz. Então, se você não quer ficar sempre correndo atrás do mercado, se inscreve agora, deixa o like e compartilha, porque informação assim não chega duas vezes para quem ignora. Depois de classificar o XRP como a criptomoeda mais promissora de 2026, surge uma nova análise detalhando por que o dinheiro institucional começou a olhar para ele agora. A Cointelegraph, que soltou aqui essa matéria dentro da Binance Square, ela não chama o XRP de Hosted Trade do ano por acaso, ela apresenta fundamentos claros. Nós vemos aqui 4 motivos pelos quais o XRP acaba de ser considerado a criptomoeda mais promissora do ano de 2026. Nós vemos que o token de pagamentos da Ripple, o XRP, acaba de ser considerado pela CNBC como a nova criptomoeda queridinha após uma valorização de 25% na primeira semana do ano. Nós vemos aqui que a criptomoeda mais promissora do ano não é o Bitcoin nem o Ether, mas sim o XRP, afirmou Brian Sullivan, que é apresentador do programa Power Lunch da CNBC na terça-feira. E mais abaixo aqui nós vemos quais são os 4 motivos pelo qual o XRP pode sim se destacar no ano de 2026, né? Então nós vemos aqui que um deles é o ímpeto do ETF XRP, que continua o quê? Forte. Nós vemos que a apresentadora da CNBC, ela disse que durante a calmaria do quarto trimestre, muitas pessoas investiram em ETFs do XRP, o que é exatamente o oposto, do que acontece com os ETFs do Bitcoin e Ether à vista, onde as pessoas se movem em conjunto com o preço da moeda. Então vemos aqui que é uma forma de obter um salto percentual maior, com investidores comprando na baixa no quarto trimestre, pensando este é um investimento menos concorrido do que o BTC ou Ethereum. E isso se provou verdadeiro nos primeiros 6 dias de negociação de janeiro. Então, os ETFs do XRP seriam o quê? O primeiro motivo, que já registraram aqui, olha só, os 4 ETFs spot do XRP registraram a entrada de quase 100 milhões desde o início do ano, com o maior fluxo em mais de 5 semanas na segunda-feira, de acordo com a CoinGlass, Eles já estão chegando aqui com entradas acumuladas de 1,5 bilhões de dólares, Então, o segundo e o terceiro motivo, de acordo com a Cointelegraph, seria o que? O sentimento social otimista e as atividades on-chain, O sentimento social em relação ao XRP também é otimista. A Market Profit, que usa inteligência artificial para analisar as contas de redes sociais de criptomoedas, relata que tanto o sentimento da multidão quanto o sentimento do dinheiro inteligente são o que? Otimistas em torno do XRP. Nós vemos que, de acordo com a CryptoQuant, as reservas de XRP na Binance também estão em seus níveis mais baixos em 2 dias. Saldos elevados nas exchanges geralmente indicam que os investidores estão se preparando para vender o ativo. Então, se as reservas elas estão aqui em níveis baixos, isso quer dizer que não temos então saldos elevados que vão levar os investidores ali a vender ali os seus ativos, E aqui abaixo nós temos o quarto motivo, que é o que? A Ripple está expandindo suas operações no Japão. Segundo informações, a Ripple Labs também anunciou parcerias com importantes instituições financeiras japonesas, incluindo a Mizuho Bank, a CMBC Nikko e a Securities Japão, para impulsionar a adoção do XRP Ledger no Japão. Nós vemos que em dezembro a Ripple recebeu aprovações condicional dos escritórios de controlador da moeda dos Estados Unidos para autorizar a criação da Ripple National Trust Bank, o que é um outro motivo. Ou seja, nós temos o XRP que passou a superar o Bitcoin e Ethereum em determinados períodos recentes. Isso não acontece quando o mercado está apenas especulando. Isso acontece quando o fluxo novo entra com convicção
e tese definida. Nós temos aqui os produtos financeiros ligados ao XRP começaram a atrair volumes significativos de capital institucional, ou seja, ETFs e veículos similares não recebem dinheiro curioso, recebem dinheiro que já passou por comitê, análise de risco e visão macro. E o motivo 3 é o que? As atividades on-chain que aumentou quando a oferta disponível diminuiu. Menos tokens disponível, mais uso real da rede. E isso não é narrativa de marketing, é mecânica de mercado. E o motivo 4 é parcerias estratégicas e expansão internacional reforçam que o XRP não está sendo tratado como um altcoin comum. Ele começa a ser posicionado como infraestrutura financeira. Agora junta tudo isso, clareza regulatória nos Estados Unidos. Reconhecimento da mídia financeira tradicional, entrada gradual, mas consistente de capital institucional, fundamentos que sustentam a narrativa. Talvez o motivo pelo qual o XRP passou tanto tempo desacreditado não tenha sido falha, tenha sido preparação. Enquanto o investidor comum olhava apenas para o preço, o ativo resolvia seus maiores obstáculos. Já olhando para o gráfico diário do XRP, o preço atual está orbitando na região de $2,10 após um movimento forte de impulso seguido por uma correção saudável. Todo o mercado de criptomoedas está corrigindo no dia de hoje, inclusive depois de uma grande alta, como teve aqui o XRP, é normal que haja uma correção. Vejam que ele está se segurando aqui na média exponencial de 9 períodos. Nós vemos que as médias móveis de 9 e de 20 períodos elas ainda seguem apontadas para cima, a média de 20 períodos apontada para cima, a média de 9 períodos um pouco lateralizada, o que mantém a estrutura de curto prazo construtiva, mesmo com o recuo recente. A correção atual ocorre sem perda clara dessa estrutura. Em termos de suporte, a região entre $2,05 e $1,97 aparece como zona crítica de defesa. É ali que o preço encontra antiga resistência rompida e também a confluência com as médias móveis, o que tende a atrair reação compradora. Abaixo disso, o próximo suporte relevante está na faixa de $1,77, onde o mercado teria uma mudança mais sensível de cenário no curto prazo. Do lado das resistências, o preço encontra obstáculo claro em $2,25, seguido por $2,50 e $2,70, níveis que já mostraram rejeição anterior e que funcionam como travas naturais para novas expansões. O RSI ele trabalha atualmente na casa dos 50 a 55 pontos, após ter atingido a região de sobrecompra. Isso indica alívio técnico, não reversão de tendência. O indicador permanece em zona neutra positiva, compatível com continuação de movimento caso o preço se estabilize. No contexto geral, a tendência principal começa a sair de um canal descendente de médio prazo, com formação de topos e fundos mais altos no gráfico diário. O mercado ainda exige confirmação, mas o viés deixou de ser puramente corretivo e passou a ser transicional, abrindo espaço para continuação caso os suportes se mantenham. Quando o mercado tradicional muda o tom, não é por curiosidade, é porque a decisão já foi tomada longe do público. A matéria atual não contradiz a da CNBC. Ela explica: o preço ainda não chama a atenção, mas o que realmente importa está fora do gráfico, na lei, no fluxo e na mudança de narrativa. A pergunta agora não é se o XRP vai continuar sendo falado, é quando o resto do mercado vai perceber que essa conversa já começou, porque quando todo mundo finalmente concordar, a maior parte do movimento já ficou para trás. Agora, a diferença está clara. Alguns vão sair deste vídeo preparados, outros vão fingir que não viram. E se você não quer ser o cara que descobre tudo tarde demais, já se inscreve aqui no canal, deixa lá, compartilha esse vídeo, porque ficar de fora aqui é escolher ficar para trás. E eu ficando por aqui, bons negócios e paz.